E já vem um tempo que eu venho conversando comigo mesmo. Sabe quando você fica naquele embate, aquele dilema? São Paulo, esses 5 anos que a gente viu em São Paulo foram anos muito intensos pra gente, né? Tanto de ministério, quanto de empresa, de várias coisas. E eu me vi no lugar onde eu estava questionando em muitos aspectos, não necessariamente quem era Jesus, mas tipo, cara, como que as pessoas vivem sem Deus? É possível viver sem Deus? Tipo, sabe? E dentro de mim, eu me questionando e tentando entender os motivos das coisas serem do jeito que são, sabe? Você já chegou nesse lugar algumas vezes na sua vida? Pois é, eu tive isso, vou contar um pouquinho mais ao decorrer dessa palavra, mas eu tive isso de novo. E um dos meus maiores embates era: a igreja é realmente necessária? Para que tudo isso? Por que tem que ser desse jeito? Eu fiquei me questionando de 1 milhão de formas. Mas eu me peguei com essa, na verdade é uma pergunta, né? Quem é este? Eu queria que vocês abrissem comigo, porque eu não sou o primeiro a fazer essa pergunta para mim mesmo, assim como vocês também não são os primeiros. Eu queria que vocês abrissem comigo em Marcos 4, 35 ao 41. Marcos 4, 35 ao 41. E eu vou pedir para você, se você estiver anotando, ou se estiver com a Bíblia aí, com o celular, fica esperto que a gente vai falar bastante de Bíblia. Eu gosto de ancorar bastante no texto bíblico, para a gente não sair falando coisa da nossa cabeça, né? Então vamos lá. Marcos 4, 35, 41. Você vai ver um dia, 35, você vai ler comigo aí, ó. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, né? Ele, Jesus: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como esse estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, tu não te importas que morramos? Quem aqui já teve esse momento na sua vida? Você fala assim, ó: tá tudo bem aí no céu, porque você não está vendo o que eu estou passando aqui? Você já teve isso alguma vez? É mais ou menos isso que os discípulos estão falando. Ô Senhor, eu sei que você está num sono bom, está gostoso, tem até travesseiro aqui para você, mas o Senhor não está nem aí que a gente vai morrer? O Senhor não está nem aí que a minha empresa está afundando? O Senhor não está nem aí que meu casamento está indo? É mais ou menos isso que eles estão passando. E aí eles estão assim: tu não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos, no português mais claro ele tira onda com os discípulos ainda, né? Ele fala assim: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos dar um glória a Deus para ele. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que a gente está aqui 2000 anos depois desse homem ter pisado na terra e a gente está falando dele, reunido em nome dele, cantando para ele, falando dele? Quem é esse homem que faz com que tudo que vai com o nome dele seja tão significativo e ao mesmo tempo tão controverso, né? Você pode falar de Deus o quanto você quiser. Você falou o nome de Jesus, você arranjou briga com metade do mundo, né? Um pouquinho mais que isso. E quem é esse homem? E por que o fato dele ter sido morto numa cruz há 2000 anos atrás tem alguma relevância com a gente hoje? Inclusive esse foi um dos questionamentos que eu fiz para meu pai uma vez. Meu pai: mas Jesus morreu por você. Na época que eu estava no mundo, né? Na minha adolescência. Meu pai falava assim para mim: Jesus morreu por você, que não sei o que, não sei quanto. Eu falava: e eu com isso, meu amigo? O que eu tenho a ver com isso? Não pedi para ele morrer por mim. Eu falava, né? Um adolescente já tem essas coisas, né? Eu não pedi para ele morrer por mim, eu não tenho nada a ver com ele. E talvez você que está sentado aqui hoje, talvez você já se deparou com essa pergunta. Tá bom, Jesus, cruz e tal, salvação, mas como que esse negócio todo se encaixa? Bom, eu me deparei com um vídeo recente. Ele não é tão recente, mas eu recentemente me deparei com um vídeo do Billy Graham. Todo mundo sabe quem é o Billy Graham? Só levanta a mão, se você tem uma noção. Tá.
ele é bem conhecido mesmo, né? Então, talvez o homem, o pregador do evangelho, que pregou para mais pessoas na história do mundo, né? Ele viajou 105 países pregando o evangelho, e não é que ele pregava num grupo assim que nem a gente, ele pregava num estádio para multidões, dias e dias. E ele, me peguei num vídeo dele, e esse vídeo me chamou a atenção, por quê? Porque era um vídeo do Billy Graham falando no Vale do Silício. Então, para quem sabe o que é o Vale do Silício, é onde a maioria das inovações do mundo ocorrem, onde a tecnologia, tem diversas empresas de tecnologia voando. E nesse vídeo eu fiquei muito curioso para saber o que o Billy Graham está fazendo no meio do Vale do Silício falando para essas pessoas. Foi o que foi me levando para esse vídeo. E aí, eu fiquei imaginando, ele vai pregar o evangelho, ele vai falar de Jesus, mas como que esse povo vai receber? Eu fiquei perguntando sobre isso. E nesse vídeo, o Billy Graham, ele fala basicamente sobre o seguinte, eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês uma parte disso. Ele fala o seguinte, e só para contextualizar melhor, você tem o Vale do Silício, principalmente na época onde que ele estava, era tipo assim, anos 2000 e pouco, a gente estava na bolha das .com, que a gente chama, né, no mercado financeiro, que é quando explodiu o Yahoo, explodiu essas empresas, acho que até aí, acho que é eBay, né? eBay explodiu, então você tinha todas as empresas de tecnologia explodindo, os caras estavam no topo do mundo, né? Então todo mundo olhava para aquele lugar, botava o dinheiro ali, todo mundo acreditando naquelas coisas. E ele está lá e ele começa a falar assim, que bom que estamos vivendo tudo isso, mas hoje eu quero pontuar 3 coisas, e eu vou me adicionar a minha quarta, que ele não citou lá, mas eu me enfrentei com ela, mas 3 coisas que até hoje ninguém conseguiu resolver e nem explicar direito. Vamos falar sobre isso. E ele começa a trazer isso, e eu quero trazer isso para vocês hoje. Então a primeira coisa que você precisa entender, e é justamente um dos maiores dilemas do rei Davi. Para quem sabe quem é o rei Davi, você precisa contextualizar porque ele era naquela época dele. O rei Davi é basicamente um dos reis mais poderosos que já pisou na terra, não só de poder militar, como também poder financeiro. E esse homem, ele conseguiu estabelecer em Israel o que nunca ninguém conseguiu na história de Israel, que é deixar a nação toda em volta da presença de Deus e num estado de paz absoluto por 33 anos. Então, o rei Davi, até hoje, de todos os homens da Bíblia, se você vai em Israel, você falou de rei Davi, todo mundo respeita esse nome. Todo mundo respeita quem foi rei Davi na história. A gente está falando de um dos maiores reis que já pisaram na terra, é disso que a gente está falando. E esse homem, ao longo de todos os salmos, você vai ver ele citando 3 principais coisas. E o primeiro deles, se você quiser anotar aí, é a maldade do ser humano. Então, uma das coisas que talvez você já tenha se perguntado, inclusive foi alvo da música do John Lennon, né? Imagine All the People. Já viu ele falando aquela música dele, que é super famosa? Tipo, por que o ser humano simplesmente não pode se dar bem com a pessoa que está do lado, gente? Por que tem que ficar inventando briga? Por que tem que fazer guerra? Por que a gente simplesmente não pode conviver? E um dos maiores dilemas do rei Davi era esse: por que existe maldade? E a gente vive nesse paradoxo, onde a gente, hoje mesmo, né, você teve o Elon Musk pousando o foguete, né, reutilizando o foguete. Então ele voou com, para você ter uma noção, né, como se fosse um prédio de, acho que 70 andares, o foguete que ele criou, ele vai e ele volta, ele pousa, ele consegue usar de novo. Hoje, isso aconteceu hoje. Ao mesmo tempo que a gente consegue fazer isso, a gente está quase chegando na cura do câncer, a gente está descobrindo inúmeras coisas no mundo, a gente ainda não descobriu como que a gente resolve a maldade que há do ser humano. A maldade que a gente pode estar pensando aqui num assassino, talvez está pensando lá no 7 de outubro do ano passado, que aconteceu lá em Israel, mas até mesmo nós. Meu filho tem 2 anos e meio, quase 3 anos. O que faz uma criança dessa mentir? Né? O que faz nós ver quantos pecados a gente já fez, quantas coisas ruins a gente já fez e a gente nem queria. Então, esse é um dos dilemas do rei Davi. Outra coisa que você precisa se perguntar é por que existe o racismo? Por que a gente simplesmente não pode aceitar que as pessoas têm, né, outras raças, etnias, e a gente conviver de boa com isso? Por que isso existe? Por que a gente precisa estar constantemente lidando com isso? As injustiças. Quem aqui já cometeu ou recebeu injustiça alguma vez na sua vida?
Você gostaria que isso tivesse acontecido com você? Você não se questionou, mas por que isso aconteceu comigo? Por que aquele cidadão, aquela cidadã simplesmente não poderia ter convivido comigo de boa? Sem que a gente entrasse numa briga, numa injustiça? Por que eu tinha feito aquela sociedade? Por que o cara teve que meter a perna? A gente estava indo tão bem. Não é assim? Por que a gente precisa lidar com isso? E isso não é... E pior, né? Vou trazer uma outra aqui. As intrigas familiares. Pô, você é meu irmão, você é minha irmã. A gente nasceu na mesma casa, na mesma família. É briga entre pai e mãe. É briga entre filho e pai, mãe com filho. E a gente tem brigas de todos os tipos. Mesmo dentro das nossas famílias. E a gente está resolvendo todos os problemas do mundo. A gente está olhando para galáxias há milhões de anos-luz para frente. E a gente ainda não conseguiu resolver esse problema. E é até engraçado, porque o Billy Graham nesse dia ele fala, tá aqui uma sugestão para vocês gastarem a vida de vocês tentando resolver. Porque no fim de tudo, você vai chegar numa única resposta de solução para isso. E a pergunta que fica, já que a gente tem esse problema da maldade do ser humano, é como que a gente muda o homem, então? Como que a gente muda o ser humano? Às vezes a gente tem dificuldade até de mudar um hábito ruim que a gente tem. A pessoa que às vezes é fumante tem dificuldade de largar o fumo. A pessoa que, cara, tem seus problemas lá na sua família, é muito raivoso, é muito gritão, tem dificuldade de resolver esse detalhezinho da sua vida. Agora, a pergunta que fica é, como que se muda um ser humano? De verdade. Como é que você transforma um assassino num pastor? Como é que você transforma uma pessoa do caráter pior que você imaginar numa pessoa que se dedica o resto da vida para ajudar os pobres? Ou que dedica as suas fortunas para ajudar alguém? A pergunta que fica é essa. E uma das coisas que você vai ver em Mateus 15, anota comigo aí, Mateus 15, 19 ao 20. Abre na sua Bíblia. Mateus 15, 19 ao 20. Jesus fala o seguinte: porque do coração do homem, procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. E aqui, ele está falando com relação ao contexto deles, mas uma coisa que a gente pega desse texto é a importância da gente entender o coração do homem. Porque é do coração do homem que sai essa maldade. É do coração, da mente do ser humano que saem esses maus pensamentos, esses homicídios. E eles começam às vezes com uma fagulhinha, eles começam com um detalhezinho, uma coisa que você viu, a gente chama na psicologia de trigger, como se fosse um gatilho que você viveu lá na sua infância e de repente você se vê fazendo coisas que você nunca quis fazer e você simplesmente entrou ali desencadeado por um monte de emoções. Bom, o que agora trazendo para um exemplo bíblico muito bacana é o de Paulo. O que faz um ser humano como Paulo, que perseguia os cristãos, queimava eles vivos, arrastava eles até as sinagogas, fazia o que fazia, se transformar no maior pregador do evangelho da história da humanidade? Pensa nisso. O que faz um homem como Paulo, que era um perseguidor, depois se tornar o maior, digamos assim, pregador, o maior evangelista que nós já tivemos? Bom, segundo problema, se você está anotando aí, o sofrimento humano. E sofrimento humano, eu estou falando de doenças, de dores, de problemas, porque a vida vai passando e as dores vêm, As dores vêm, a velhice vem, os problemas vêm. Eu não sei você, mas a sensação que eu tenho é que tem gente deixando de matar os seus leões, porque eu mato o primeiro, mato o meu leão do dia e de repente tem outro e outro e outro. Os problemas parecem só aumentam. Quanto mais a gente cresce, quanto mais coisas a gente faz, parece que tem mais leão para matar. E os problemas só aumentam, Eu lembro que eu fui inventar de fazer o Ironman aqui, que acontece aqui em Floripa. E eu, bem empolgado, só correr isso aí? Bom, deixa comigo. Só correr? Tem que treinar e vamos lá fazer, beleza? Vamos lá, faz. Não é isso? Bike a gente compra e a gente sai pedalando, chega lá. Natação a gente aprende, vamos lá. O que eu não sabia é que junto com esses treinos vinha um monte de lesão ao longo do caminho.
né? E de repente eu estava passando mais tempo com o fisioterapeuta lá, botando as bolsas quentes, os choques, não sei o quê, do que treinando de verdade. E aí a minha pergunta é essa questão das dores, do sofrimento. E aqui eu estou falando de sofrimentos bestas que eu me meti, né? Eu lembro que eu fui reclamar com a Lana falou, tá reclamando de quê? Foi você que se meteu nisso? Né? Tá reclamando do quê? Os maridos se identificam, né? A gente se mete em cada um. Bom, e ainda sobre sofrimento, a gente tem questões de doenças gravíssimas, que a gente fala, mas por que precisa existir essa doença? Por que a gente não pode simplesmente viver saudável até o final da vida, né? Chegar nos 80, 90, sei lá, e vai, tá tudo certo. Mas não sei. Eu acabei de presenciar em São Paulo uma grande mulher de Deus, a pastora Sara Hayashi, que uma mulher de Deus, temente a Deus, que viveu a vida inteira com o Senhor, de repente, ser acometida por uma doença e o Senhor levou ela. Por que a gente precisa lidar com essas coisas? Essa é a pergunta. Por que esse sofrimento existe? E você pode falar, mas a tecnologia ajuda, a tecnologia resolve até certo ponto, né? Resolve até, se o remédio der certo, se for compatível, se não sei o que, essa doença não tem jeito, essa daqui foi uma que acabaram de descobrir, isso aqui não tem comprovação científica, não tem o que fazer, e assim vamos, de problema em problema. Agora o terceiro, esse aqui é um pouquinho mais complicado, a morte. Você está anotando aí? O terceiro, a morte. As pessoas no geral vivem como se nunca fossem morrer, né? Eu tenho um sogro que é ateu e é muito interessante ele falar sobre tudo da vida, menos sobre a morte. A morte é uma coisa assim que não se fala, né? Não se fala sobre a morte, porque ninguém quer falar. É o assunto desagradável da mesa falar sobre a morte, não é? Ninguém quer falar sobre isso, mas ela é uma coisa inevitável. Todos nós aqui vamos ter que lidar. E o rei Davi, esse rei incrível que eu estou citando aqui, teve que encarar a morte, ele morreu. O próprio Billy Graham, esse homem incrível que a gente viu dentro do Evangelho, né, na igreja, que nos representou diante do mundo para mais de 5 presidentes lá nos Estados Unidos, outro homem que precisou encarar a morte. E talvez você está sentado aqui, você fala assim, não sei se você já pensou nessas coisas, mas existem homens como o Alexandre o Grande, homem que conquistou o mundo. Esse homem conquistou o mundo. Ele simplesmente conquistou o mundo. O mundo que era conhecido, basicamente, esse homem conquistou. Ele reinava sobre tudo isso. Júlio César foi outro homem assim, e todos eles, a gente só fala deles, mas eles estão mortos. E nós, a gente nem é tão famoso assim, né? Nem fez tanta coisa, a gente também vai encarar a morte um dia. E a humanidade precisa encarar a morte. Então, esse é outro dilema que a humanidade ainda não resolveu. Eu sigo um cara que ele gasta 2 milhões de dólares por ano. Você já viu esse cara aí ou não? Então, 2 milhões de dólares por ano que ele gasta para não envelhecer. Ele não quer morrer. E aí cada vídeo que você vê, ele está mais jovem. É meio estranho. Você vai vendo ele faz procedimento estético, ele treina, ele tem uma dieta toda regrada, ele nem pensa na dieta. A dieta é sempre igual, todos os dias. Depois você olha lá isso aí. Acho que é Brian Johnson o nome dele. E o cara está tentando fugir disso aqui, da morte. Né? Se a gente pudesse fugir da morte, provavelmente a gente fugiria. Eu lembro que meu pai sempre falava do meu avô. Meu avô ele morreu, acho que 85 anos, não tem nada? 85 anos. Quando ele tinha 70, ele falava, meu filho, mais 5 anos. Tal. Chegava mais 5, não, mais 5 anos. Ele nunca queria morrer, mesmo sofrendo, mesmo com doença, mesmo cansado. Não conseguia nem andar direito, mas queria viver. A gente não quer morrer, essa é a verdade. Mas a morte é algo que a gente vai precisar enfrentar, assim como esses grandes homens enfrentaram. E um quarto, que para mim foi o que mais pegou de todos esses 3 aqui que eu falei para você, e esse não foi o que o Billy Graham falou, mas eu estou adicionando aqui porque para mim foi o que me trouxe para conhecer e me questionar quem é este Jesus. Todos nós, e ao longo da nossa vida, da nossa história, ao longo de... Cara, se você percorrer o mundo, você vai conversar com jovens, os jovens estão sempre perguntando as mesmas coisas. De onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou? E quando tudo isso acabar, e quando eu morrer, para onde eu vou? Para que eu estou aqui nessa terra? Foi fazendo essas perguntas. Deixa eu só fazer uma enquete aqui. Quem já se perguntou essas coisas aqui? De onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui? Todos nós.
talvez seja de todos os dilemas o maior que a gente encara diariamente. Eu, em 2009, fui estudar na Califórnia. Eu cresci com meu pai cristão em casa, ouvi decorando Bíblia, ouvindo Bíblia, falar com meu pai é Bíblia, 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 para tudo que é lado. E a religião dos meus pais, eu falava, olha, tudo que eu não podia fazer, eu falava, minha religião não permite, minha religião não permite, minha religião não permite. Isso funcionou até os 14 anos, depois disso eu desandei, né? Aí, desandei e fui parar lá na Califórnia estudar. Aí, tudo lindo, os primeiros 3 meses, tudo maravilhoso, Califórnia, aquele sol que não queima, mas também não é quente o suficiente, mas também não é frio, aquele clima perfeito, de frente para a praia, porque minha faculdade é de frente para a praia, e a gente curtindo, fraternidade, aquelas festas muito doidas. E aí, vai um mês, que incrível, isso aqui é o melhor lugar do mundo. Segundo mês, cara, que demais, isso aqui só fica melhor. Terceiro mês, meu Deus, isso aqui, como é que eu não vim antes? Eu devia estar aqui antes. Quarto mês, nossa, esse negócio dá uma canseira, né, velho? Putz, mesma festa, não, mas aquela festa lá de novo, aquela festa. Pô, mas aquela bebida é ruim, né, velho? Não dá pra trocar, não. Pô, mas pouco a pouco, me acostumando, e foi cansando, e foi ficando cada vez mais vazio aquele negócio. Eu sei que eu entrei numa depressão, comecei a ficar deprimido, aí pouco a pouco e muita droga também, na Califórnia a maconha é que nem água, né? O pessoal fuma que é uma beleza. E aí você me bota pra fumar maconha, ainda do lado do meu amigo, que era meu roommate, era um indiano. Só que era um indiano meio filósofo, assim. Eu fumava maconha, o cara ficava filosofando do meu lado, eu entrei num parafuso, numa crise interna tão grande, que foi assim, um espiral meu irmão, foi de cabeça para baixo. Rapidinho eu já estava sem pé nem cabeça nesse mundo. Eu já me questionava, por que eu estou estudando aqui? O que eu vim fazer aqui? Porque eu já estava questionando até porque eu tinha dinheiro. Por que eu tenho dinheiro? Os outros não têm dinheiro. Por que não sei o quê? Aí comecei, por quê? E fui parar em lugar nenhum. Né? Então de depressão, eu comecei a me isolar. Então eu morava com 4 mais 3 pessoas, né? Então primeiro me isolei desse povo, depois me isolei dos meus amigos, depois da fraternidade, depois me isolei de todo mundo e ficava o dia inteiro sozinho mesmo. Acordava sozinho, dormia sozinho, e é tudo que o diabo precisa, né? Pouco a pouco também comecei a ter crise de pânico. Então na hora que chegava a noite eu já nem saía de casa. Nas vezes que eu fumava maconha era só bad trip, meu amigo, eu ouvia sirene de polícia, eu até via os caras entrando na porta, não tinha ninguém na porta. Comecei a ter um monte de crise, uma seguida da outra. E meus dias só foram ficando pior, porque daí eu saía de casa de dia e eu tinha a sensação de alguém me seguindo. Eu chegava no espelho, você já viu aquele filme de terror? Era mais ou menos aquilo. Sabe aquele que você olha no espelho e tem um negócio aqui atrás, você vai no banho e parece ter uma mão aqui. Comecei a viver isso na vida real. E aquilo ali começou a me atormentar. Pouco a pouco, eu lembro que eu comecei como eu não tinha mais sentido para viver e estava sendo atormentado pra caramba, eu comecei a pensar em tirar a vida. Então, eu chegava na Califórnia, tem aqueles barrancos, né? Você chega na praia, você tem tipo uns 3 metros para baixo, uns 4 metros, às vezes até mais. E eu lembro que eu chegava assim na beira, eu olhava e ia embora. Aí no outro dia, pensava, não, cara, não me jogar, vou me quebrar todo lá, não. Vou ver um remédio aí para eu tomar. Aí, pô, mas não tem prescrição, como é que eu vou comprar esse negócio? Não, vou meter uma faca no peito. E eram pensamentos constantes. Eu saía de um e entrava no outro, saía desse e entrava no outro. E ficava nisso, o dia inteiro. Até que chegou uma noite, ali por 10 de maio de 2010. E essa data é importante, porque dia 5 de maio, meu pai faz uma oração. Era aniversário dele, botam lá a velhinha na frente dele e ele faz uma oração para Deus. Ele falou assim, Deus, lembra da oração que tu fez? Tira todos os desejos, toda a satisfação que o meu filho tem nesse mundo e traz ele de volta para o Senhor. Mais ou menos isso. E aí, uma semana antes disso, de eu chegar meio que no meu ultimato, foi logo depois dessa oração dele, eu comecei a entrar numa crise constante. Agora, essa última semana era assim, tá, que dia eu vou tirar minha vida? Como que eu vou tirar minha vida? Vai ser assim, assado? Tá, eu morava no 9º andar, então do 9º andar eu tiro essa telinha besta aqui de mosquito e daqui mesmo eu tiro minha vida. Aí, eu lembro que antes de eu decidir fazer isso, eu lembrei de ligar para meu pai. Eu falei assim, cara, eu vou ligar para meu pai, porque vai que ele me chama de volta para casa. Se eu ligar e ele me chamar de volta para casa,
então eu volto para casa com a minha família, vai dar uma acalmada em toda essa bagunça que eu estou vivendo, e aí eu vou ficar bem. Eu ligo pro meu pai, só que eu liguei pro meu pai e acordei ele, né? Eu não sei vocês, mas o meu pai nunca gostou de ser acordado. Eu ligo para ele não sabe nada que está acontecendo comigo, né? Tá cego sobre isso. Então eu tô ligando para ele falando, pai, eu tô triste, acho que essa faculdade não é para mim, essa engenharia eu acho que eu errei, reclamando da vida e de todos. Meu pai vira para mim e fala assim, ó, filho, é o seguinte, eu já te ensinei a vida inteira o que você deveria fazer. Você precisa falar com Deus, abre a tua Bíblia, Ele vai falar contigo. Eu fiquei com tanta raiva do meu pai, mas tanta raiva quando ele falou isso comigo, porque a minha história com meu pai é isso, né? Eu falava, pai, eu fiz isso, fiz aquilo lá com as meninas, na balada, meu pai. Filho, a Bíblia diz. Então, né? Esse relacionamento muito prático, a vida toda, né? Aí eu ligo pro meu pai, presta a tirar minha vida, e meu pai fala, ora, fala com Deus, abre a tua Bíblia, Deus vai falar contigo. Eu fico com muita raiva. Eu fiquei com tanta raiva que quebrou assim, aquele ciclo que eu tava na minha cabeça de tipo, vou tirar minha vida. Eu falei, cara, não acredito, velho. Só queria ouvir que era pra eu voltar. Aí eu lembro que eu desliguei o telefone, bravo, peguei meu telefone assim, eu vou indo pro meu quarto, passei a primeira porta, quando eu tô na segunda porta, eu tô indo dormir, eu decidi dormir com raiva. Na hora que eu abro a porta aqui, eu escuto nitidamente o Senhor falar comigo. Fala assim, por que você não faz uma vez o que teu pai fala para você fazer? Eu parei assim, você tem um nível de loucura que eu nem me dei conta que alguém estava falando comigo. Para mim era tipo, comecei a falar com aquela voz, eu estou no fundo do poço mesmo, acho que eu vou fazer esse negócio. Eu voltei, peguei minha Bíblia, eu tenho uma coisa de botar a Bíblia no mais alto que eu puder do quarto. Eu era um ateu que respeitava a Bíblia. Então, peguei a Bíblia lá do mais alto, tirei a poeira, pensa numa poeira, gente, coisa assim, ó, um dedo de poeira, assim, tirei assim, falei, e eu orei o seguinte, se você quiser abrir comigo, abre comigo aí Jeremias 4. Jeremias 4. A minha oração para Deus, ela foi a seguinte, eu falei assim, Deus, eu não acredito que o Senhor existe, eu não acredito que o Senhor existe, mas se o Senhor existe, eu estou perdido, eu não sei para onde ir, e eu preciso que o Senhor fale comigo agora, ou eu vou tirar minha vida. Aí eu abro a Bíblia, assim ó, pum. Na época eu nem sabia que Jeremias é um livro que você não quer abrir nessas horas, né? Não é. A não ser que você esteja sendo guiado por Deus. É porque Jeremias é só lapada em cima de Israel, né? Então, se eu soubesse, na hora que eu vi Jeremias lá, eu já tirava, né? Mas eu não sabia. E eu olhei esse Jeremias 4. Eu abro a Bíblia e está assim, ó. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, entre as nações serão por ele abençoadas e dele se gloriarão. Nessa primeira parte que eu li, se você voltar, Israel, volte para mim. É interessante que eu queria ouvir isso do meu pai, né? E meu pai me manda para o pai de todos. E quando eu vou para ele, ele fala para mim, se você voltar para mim, você não vai mais andar assim, você não vai mais andar vagueando. A minha versão, inclusive, eu falava assim, ó, você não andará mais vagueando. E aí ele ainda falava assim, se você afastar de mim as tuas abominações. E eu lembro que eu leio alguma coisa, né? Tipo, já seria muito forte se fosse só a resposta da Bíblia. Mas eu lembro de ser invadido por uma presença, uma alegria tão grande dentro de mim, mas tão grande, que eu lembro que eu comecei a pular dentro do quarto. Eu sentia que aquela opressão, aqueles pensamentos saírem assim de mim, eu comecei a pular. Eu lembro que eu pulava igual uma criança, eu pulava. E eu liguei pro meu pai, assim, né, meio que sem conseguir. Pai, Deus existe, pai! Ele falou comigo! Aí meu pai, né, vocês conhecem ele, um cara muito emocional, assim. Ele falou pra mim, eu te falei, cara. Eu te falei. Deixa eu dormir agora. Mal sabia ele, né? O que estava acontecendo daquele lado.
Cara, eu sei que desde aquele dia, eu lembro que até tinha um pouco de maconha lá, os caras plantavam maconha no quarto, né? Aí eu lembro que eu guardei a maconha na gaveta, assim. Desde aquele dia, nunca mais eu botei a minha boca para fumar maconha. Desde aquele dia, fui liberto do ataque de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Fui liberto da ideação suicida, esse negócio de tirar a vida e tal, nunca mais. Na minha cabeça hoje, quando eu penso sobre a vida em si, eu não tenho nem motivo para viver. Eu não consigo imaginar um dia da minha vida se não for para viver para Deus, porque eu só estou vivo por conta dele. Tá entendendo? Só que você não precisa passar por isso para você perceber isso, né? Eu sei que viver isso é forte, né? Você ser liberto dessa forma. Mas a gente, o que o ditado diz, né? O inteligente ele aprende com os seus erros, o sábio aprende com os erros dos outros, né? Então eu deveria ter aprendido com os erros do meu pai, não aprendi, não vamos repetir o meu erro, né? Cara, a gente precisa olhar para isso e se perguntar assim: esse quarto dilema, a gente falou aqui sobre maldade, fala a maldade do homem, o sofrimento da humanidade, a gente falou sobre morte e a gente falou agora sobre propósito. E os discípulos, assim como eu, mesmo depois de andar um tempo com ele, Jesus chega para eles. Então a primeira pergunta, onde eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar obedece? Os discípulos lá em Mateus 16:13, se você quiser abrir comigo, Mateus 16:13. Jesus pergunta para eles: quem dizem que eu sou? E aí eles falam: um profeta, um agitador, você é Elias, você é João Batista, você é Jeremias, você é algum profeta. Isso é o que os discípulos falam, que as pessoas falam sobre ele. Então pensa que Jesus estava andando pela multidão e era isso que elas falavam sobre ele. Ele é um profeta, ele é Elias, ele é mais um desses que passaram por aqui. E aí Jesus, não muito satisfeito com a resposta deles, fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Bom, eu falei para vocês que eu entrei numa crise recente, né? Eu comecei a questionar tudo de novo. E curiosamente, junto com essa crise, eu voltei a ter ataques de ansiedade. E a gente tem uma empresa de psicologia e a gente lida com esse tipo de coisa, né? Constantemente. Tem uma esposa que é psicóloga. Então eu sento no sofá com ela e, cara, hoje eu tive um ataque de ansiedade assim, a gente estava passando uma pressão na empresa. Então o negócio começou a movimentar, muita pressão. Sentei no sofá e comecei a perguntar: cara, o que eu faço? Estou aqui do nada, começa aqui parece que eu vou morrer, se falta de ar, não sei o que e tal. E aí, daí ela falava: faz assim, respira, conta até 10, faz isso, e me falava direitinho o que eu tinha que fazer. E eu fui fazendo, e realmente resolvia ali na hora, mas não evitava que eu não tivesse os ataques de ansiedade. Eu continuava tendo, entende? Então eu estava na igreja, era principalmente na igreja que eu tinha. Então eu estava na igreja e de repente aquele negócio explodia, assim. Estava falando com meus amigos da igreja, de repente explodia de novo. E de ficar sem chão, assim, sabe? Você fica meio tonto. E eu comecei a entrar em crise, porque eu falei assim: cara, eu estou tão bem há 14 anos que eu não sei mais lidar com isso. Isso aqui para mim já tinha passado, isso aqui era história passada. E justo eu estava lidando com essas crises aqui. E eu lembro que eu cheguei um dia em casa, eu fechei a minha porta e eu botei, fui na igreja. Cheguei na igreja, sentei na primeira cadeira, na hora da adoração. Eu me botei de joelho e eu comecei a falar assim: eu não aceito isso aqui. Eu não aceito. Eu fui liberto em 2010 desse negócio. Eu não aceito lidar com isso aqui de novo. Eu não aceito ter nem sequer ansiedade, porque eu sei quem cuida da minha vida. Eu comecei, e eu joguei tudo pra fora assim. Desde aquele dia eu nunca mais tive de novo. E era recorrente, gente. Eu tava pensando não ir mais nem pra igreja. Quando eu ia pra igreja, eu ficava lá no fundo, lá no canto. Não queria nem chegar perto da frente, porque eu comecei a ter esse ataque de novo. E naquele dia o Senhor me libertou de novo. E aquele dia o Senhor mostrou mais uma vez quem é esse que até o vento e o mar acalmam, obedece. A Bíblia diz, e aqui é uma coisa interessante, que continuando o texto, ele fala assim: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Sabe, uma coisa que eu acho importante é que todos nós, em algum momento, a gente se pergunte: afinal,
quem é Jesus. Porque você pode vir para a igreja, esquentar essa cadeira por décadas, mas se isso aqui não tiver resolvido para você, você pode estar acreditando talvez que ele é um profeta, né? Que ele é um cara legal. Você pode chegar em várias conclusões, mas você ainda vai ter que lidar com o fato de que a maldade existe, o sofrimento. Você vai ter que lidar com a morte e você vai ter que lidar com o propósito. Por que você existe? É importante que você chegue na conclusão sobre quem é Jesus. Eu queria que você fechasse os olhos um pouquinho e você imaginasse que em vez dos discípulos é o Senhor perguntando para você: quem sou eu para você? Quem sou eu? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Em João 14,6, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. C.S. Lewis, um dos maiores escritores que já existiram, ele fala o seguinte: diante dessa afirmação de Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, você tem três opções. Ou Jesus é um mentiroso, ou Jesus é um lunático qualquer, ou ele realmente é quem ele dizia ser. Ou Jesus é um mentiroso, ou Jesus é um lunático, ou ele é quem ele realmente diz ser. E se ele é quem ele realmente diz ser, você precisa tomar uma decisão hoje. Mesmo que você seja cristão, esteja posicionado, ou talvez você está afastado, ou você nunca entregou sua vida para Jesus. Diante dos textos que dizem que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, Hebreus 11:2, ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele é o verbo que habitou entre nós, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, que ele que tem um nome que está acima de todo nome, e que todos vão dobrar os seus joelhos diante dele, e que toda língua vai confessar quem é Jesus Cristo. Você precisa tomar uma decisão. Ele que é o Cordeiro de Deus, ele que é a ressurreição e a vida, ele que é o pastor e bispo das nossas almas, ele que é o justo juiz, ele que é o único soberano, ele que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele que é o cabeça da igreja, ele que é o nosso mestre, a testemunha fiel e verdadeira, ele que é a pedra angular, ele que é o sacerdote das nossas almas, ele que é a porta, a água viva, o pão da vida, a rosa de Saron, o lírio dos vales, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, ele que é a videira verdadeira, ele que é o Messias, ele que é o santo, mediador, o amado, a raiz de Jessé, o carpinteiro, o bom pastor, a luz do mundo, a imagem do Deus invisível, ele que é a luz dos homens, o salvador das nossas almas, o autor e consumador da nossa fé, ele que é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele que é o filho unigênito, ele que é o rei dos judeus, e muito mais do que um profeta, ele é o caminho, a verdade e a vida.